Olá, amigos aprendizes do Evangelho. Hoje do livro Pão Nosso. O nosso comentário é do capítulo 50, cujo título é Preserva a ti próprio, baseado numa fala de Jesus que está no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 11, muito conhecido de todos nós, né? Vai e não peques mais. Pois é, muito bom. É um título muito importante, né? Porque está falando para a gente mesmo, né? É, e ele é muito importante na nossa caminhada. Ela é uma expressão de amor próprio, né? Para todos, para que a gente possa tornar-se um espírito lúcido. E muitas vezes a gente deve compreender como a expressão de amor, né? Do amor próprio, de forma ou melhor, a gente entende a questão do amor próprio quando a gente fala assim, a gente precisa ter amor próprio. Muitas das vezes a gente leva essa expressão para um lado que não é muito certo, né? Então, o que a gente precisa buscar nesse amor próprio é buscar a liberdade, e essa liberdade espiritual de nós mesmos, né? Porque muitas das vezes a gente, na vida material, a gente está preso a algumas situações e que a gente não consegue sair, a gente não entende o porquê, e às vezes isso está relacionado com situações do qual a gente tem que viver, né? Então, nós temos que ser instrumento de nós mesmos. E o versículo, ele é bem conhecido, né? Tá no Evangelho em vários locais, né? Sempre quando a gente fala de Jesus, a gente fala isto, né? Então, por exemplo, toda vez que Jesus curava uma pessoa, ele dizia: vais e não peque mais. Inclusive, ele falou isto para aquela mulher que seria adúltera, né? Que diziam que era adúltera, porque estava o marido dizer: ela me traiu. Isto era o suficiente para mandar matar a esposa, né? E então ela seria apedrejada pelos outros, né? E Jesus interfere. Jesus faz uma intervenção de forma muito inteligente, quase sem palavras, né? Ele fala muito pouco, né? Mas o comportamento de Jesus inibia as pessoas de fazer, né? E depois que ela sai do perigo, é que Jesus se dirige a ela e diz: vais e não peques mais, né? Então, ele faz uma orientação, mas ele não cobra, ele não diz: olha, isso aconteceu por causa disso. Ele não aponta dedos, ele não faz julgamento, né? E aí, e até hoje a gente precisa cuidar do nosso corpo físico e o nosso corpo espiritual, né? Porque são dois elementos, né? Tem até mais, mas a gente pode resumir nesses dois, né? E aí, quem tiver maior interesse, dá para se aprofundar aí no assunto. E o nosso corpo, tanto físico quanto espiritual, ele é bastante complexo, né? Ele é bastante sensível, né? Ele é tão complexo que aquele doutor Paulo César, que inclusive a gente coloca aqui no, seu pai coloca alguns vídeos dele, né? E tá no Evangelho que ele diz, né, que a energia de um corpo físico é tão grande, é tão grande, é tão intenso devido a todas as moléculas, todas as células que a gente tem, que a nossa energia corresponderia a, a um estudo que eles fizeram, inclusive, né, a 365 dias da Itaipu ligada direto e diariamente. Então, é muito complexo. A gente ainda não consegue compreender e entender isso, né? E aí a gente deve de cuidar da nossa higiene, a gente deve de cuidar da nossa alimentação, a gente deve de cuidar do nosso descanso, do nosso repouso, fazer atividades físicas, né? Mas também a gente deve de cuidar
do nosso ódio, da nossa raiva, da nossa tristeza. Tudo que é demais, a gente, tanto a alegria demais, a tristeza profunda, a euforia demais, tudo isso nos leva ao desequilíbrio. Então, a gente precisa buscar isto, né? Equilibrar. E Emmanuel faz uma referência no texto, né? Ele faz uma referência das coisas materiais, comparando com o nosso corpo, né? É... Então, ele fala para a gente cuidar dos nossos sentimentos. E quando eu, por exemplo, estou com raiva, e é normal a gente sentir raiva, né? A gente está num processo, nós não somos seres perfeitos. Então, se eu estou com raiva, eu tenho que combater esta raiva em mim e colocar outro sentimento no lugar desta raiva, né? Então, é como se eu fosse tratar mesmo. Eu vou tratar a minha raiva, o meu ódio. Por que que eu estou com ódio? Como que eu faço para me livrar dele? Qual o sentimento eu tenho que alimentar, tratar, trazer para dentro? E é isso que a gente tem que fazer, né? Para que a gente possa substituir as nossas dificuldades, os nossos egoísmos, nossas por virtudes, né? Para que a gente não se perda, não se perca, né? É, e assim, é como acontece na natureza. A enxada que não é usada na natureza, ela enferruja. Uma árvore que não é cuidada, se eu plantar e puser uma planta e eu não cuidar para que ela tenha sol, mas que também tenha sombra, para que ela tenha água, até ela pegar realmente, ela vai morrer, certo? Então, a gente pode trocar, então, por exemplo, a questão da enxada da natureza, a gente pode trocar pelos nossos braços. Se eu não usar os meus braços, ele vai atrofiar. Não usar as minhas pernas, se eu não andar, se eu não for além com as minhas pernas, ela vai atrofiar. Se eu sou um médium, a Polônia é médium, e eu não usar essa unidade para o bem, né? Ou, sei lá, tem gente que usa para o mal, ok? Aí é um problema dela. A pessoa vai depois ter que ajustar isto, né? Mas se eu não uso essa mediunidade, ela vai me causar problema, certo? Então, e aí a gente, inclusive, vai perdendo, né? Os amigos de fé, a gente vai perdendo todos os recursos do qual a gente tem. Então, Emmanuel, ele faz aqui este alerta para a gente, né? Ah, então, Apolônia, eu tenho tal, acontece tal coisa, eu sou médium, eu não vou ao centro, eu posso usar dentro de casa? Não, não deve, não deve e não deve fazer, mas eu tenho que buscar auxílio, eu tenho que buscar ajuda para equilibrar esta mediunidade, para eu conhecer, entender quais são os processos que eu vou utilizar para usar a minha mediunidade e usar no lugar correto, no lugar certo, porque senão a gente fica à mercê dos irmãozinhos espirituais que estão por aí, tá? Então, eu preciso compreender primeiro. Aí eu posso utilizar. Então, primeira coisa que tem que fazer, busca uma casa, vai ler livros e vai se instruir. Depois a gente usa. Desculpa. E aí Deus nos oferta de como nós estamos lidando com essas graças, né, que vêm até nós. Entendeu? E assim, a mediunidade, eu até vi aí no TikTok, não sei se é verdade, mas que em Londres o pessoal está fazendo uma faculdade de médium. Não sei como vai funcionar, né? Não, mas eu vi, também não sei se é verdade, né? Porque o que está no TikTok, sei lá, nas redes sociais são coisas que a gente tem que passar pelo crivo da razão, né? Mas eu já vi essas propagandas e eu achei interessante, mas também não sei como será, né? E aí, assim,
a graça de Deus, ela vem até nós de várias formas, através de várias outras pessoas, né? Através de um trabalho, de um amigo, de um vídeo como esse, talvez, vai saber, né? Vai saber quantas pessoas que às vezes vai assistir esse vídeo e tem problema e não sabe que é um médium, né? Acho que ainda hoje acontece também, mas no último século, a metade das pessoas que estavam internadas num hospício eram médiums, né? Então, sofreu muito por não ter ninguém que entendesse, né? E muitas vezes a gente se tem comportamento de ingratidão, né? Para com o nosso trabalho, para com nossos amigos, para com um vídeo deste, né? E, enfim, para tantos outros que a gente coloca ali na internet tem muitas coisas ruins, mas também tem muitas coisas boas, né? Principalmente em torno do evangelho, tem muita coisa para esclarecer e a gente deve de ir buscar, né? É, e tudo isso vai nos atrapalhando, né? Atrapalha a questão do amor chegar até nós. Porque se eu tenho um potencial e eu não uso, ele vai enferrujar, né? Ele vai enferrujar, imagina o seu corpo enferrujado, né? Os seus órgãos enferrujados. Assim como a enxada que vai corroer e vai fazer buraco ali na enxada, no nosso corpo físico é igual, né? E é isso. Então, ele diz, né? Vai e não peques mais. Isso serve para nós até hoje. E ele é um convite de Jesus para que a gente possa caminhar para o conhecimento de nós mesmos e buscar com clareza o conhecimento de Jesus e das leis divinas. Então, a mediunidade, ela é uma lei divina, né? Ninguém compra a mediunidade, né? Ninguém, você vê, se é que é verdade que vai existir o curso lá de médiums, poxa, isso está chegando nas universidades. Talvez o pessoal vai estudar como, como é que acontecem esses fenômenos, né? Você entendeu? De tanto que ocorre. Quantas pessoas de rua que a gente não vê e a gente vê os caras caindo e falando, e brigando, sozinho, né? Quantos a gente não vê? E aí falta para a gente esclarecimento, conhecimento de causa para a gente poder realmente entender todo esse processo. É isso, Lívia, o que você pode completar? Retomando lá a passagem do Evangelho, né, da suposta mulher adúltera, supondo que ela seja adúltera, né, que a gente não tem como ter certeza, é muito interessante a gente ver que trata basicamente do uso do livre-arbítrio que a gente tem. Que você estava falando, as coisas que nos são dadas a gente pode não usar, por exemplo, a enxada que enferruja, e o pior, a gente ainda pode usar mal. Os dois são ruins, os dois trazem para a gente uma questão a ser resolvida com a divindade, os dois são o desrespeito à lei divina, tanto a inércia, que é o não fazer, não usar, não agir, quanto o fazer errado. Porque aí o fazer errado, além de, usualmente, além da gente criar um problema com a lei divina, de estar embatendo, no embate com a lei divina, a gente ainda geralmente cria um vínculo de ódio com o irmão nosso, de caminhada, né? Sim, Usualmente sim, tem alguém mais envolvido quando a gente erra. E aí, exato. nessa passagem do Evangelho, a pessoa comete um erro, ou seja, usa mal o seu livre-arbítrio. E aí, Jesus, como você falou, além de não condenar, simplesmente expulsou o povo, né? Falando assim: ó, quem tiver pecado, que atire a primeira pedra. Ele não tinha, ele que não ia aplicar, Embora, né? né? Ele acabou optando pelo perdão. Aí, ele explica para ela o seguinte: o fato de você usar mal o seu livre-arbítrio não é algo que me fere, tipo assim, que diz respeito a mim, que a gente acha que Jesus vai julgar, Deus vai julgar.
O problema é que a gente está plantando para a gente mesmo colher. Então, ela optou por um caminho que gerou sofrimento e ela é responsável por refazer isso. Né? Tem a reparação, depois a gente vem com na verdade, primeiro arrependimento, né? Depois vem a reparação, porque a gente tem que consertar isso de algum jeito. Seja na mesma encarnação, seja em outra encarnação, que aí vem a outra encarnação cheia de problema, e a gente custa a aceitar tantos desafios, sem saber que esses desafios são proporcionados pela nossa própria escolha. Então, não é questão de, por exemplo, ficar com muitas religiões são muito com base no medo, né? No medo de Deus, no Sim. medo de Jesus. O negócio não é medo, o negócio é que a lei divina é muito perfeita, ela é muito correta, e nós podemos escolher transgredir essa lei e estamos plantando sofrimento para a gente mesmo. Então, se essa mulher vai, liberada por Jesus ali, né, não é sorte, né, mas assim, pelas circunstâncias, ela acabou caindo nesse contexto de Jesus, não foi apedrejada, então não foi ali que ela terminou essa reencarnação dela, foi liberada por Jesus, mas se ela não absorve o ensinamento, se ela faz de novo, na próxima, além de ela provavelmente morrer pelo apedrejamento, que não é o maior problema é o que ela vai levar para o outro lado, porque ela vai levar um desrespeito aí entre as pessoas e vai ter que restaurar isso em algum momento. E aí entram as nossas escolhas de cada dia. E o Emmanuel vai, né, no capítulo e dá um monte de exemplozinho aí. Por exemplo, e aí fica refletindo, né, sobre a conservação não só de mim mesma, como das coisas. Ah, poxa, quantas vezes eu já deixei comida estragar? Quantas vezes eu já deixei minhas plantas morrerem? E se isso é da parte externa, pensando assim, quantas cáries já deram no meu dente na adolescência por eu não escovar o dente? Se essas coisas externas, seja com a planta, sejam com os bens, porque tudo a gente tem que respeitar o uso, tudo a gente tem que usar bem. Imagina o lado de dentro, né? Se a gente usa o livre-arbítrio, que a gente deveria cuidar das coisas, né? Restaurar, cuidar das plantinhas, das pessoas, né? Se isso eu, por exemplo, não estou fazendo bem, como é que está o uso do meu livre-arbítrio para cuidar dos meus próprios sentimentos? Como é que eu estou usando essa minha liberdade, né? No caso da mediunidade, para quem tem, como é que está usando? No caso da inteligência, que também é igual à mediunidade, é um dom que nós temos para utilizar. Se eu estiver usando mal, eu não estou conservando a mim mesma. Na verdade, eu estou criando um problema que depois eu vou ter que resolver, eu vou ter que solucionar. Isso aí da escola de espiritualidade, da faculdade, se for verdade mesmo, é muito interessante, não só pela propagação da informação, principalmente nos meios científicos, né, dentro de uma universidade, quanto é a educação, porque é pela educação que a gente se transforma. O fato de cuidar melhor, cuidar dos animais, cuidar das plantas, cuidar do corpo, quantas vezes a gente precisa ser ensinado? A gente vê, às vezes, até por meio da rede social, tanta informação útil que nos desperta e fala: caramba, nunca ninguém me ensinou isso, eu não sabia que eu Exato. devia Nunca cuidar das pensei coisas nisso. dessa forma. Muito! Nossa, ao longo da minha vida, quanta coisa eu já aprendi, quanta coisa eu já me eduquei por meio, né, dessa informatização, se a gente usar bem. Da mesma forma, são divulgadas informações espirituais, por exemplo, por meio desse nosso vídeo, né? Tantas informações que tem disponíveis para a gente, se a gente souber utilizar, que são essa educação para a gente aprender a conservar a gente mesmo, para a gente aprender a usar bem o nosso livre-arbítrio. E, basicamente, o vai não peques mais não vai criar mais problema para a gente mesmo. Vai ficar mais rápida a nossa subida rumo à perfeição. E foi isso que esse capítulo me despertou. É verdade. Eu, por exemplo, eu fiquei impressionada com o vídeo desse doutor Paulo César, né? Aliás, ele tem ótimos vídeos, né? Ele fala assim, porque como ele é médico, né? E ele trouxe, e ele é do Rio de Janeiro, né? Ele está no grupo Frei Luiz, se eu não me engano, que é aí na parte do Rio de Janeiro, e ele fala muito a respeito da questão física, a questão médica e a questão da espiritualidade. Então, assim, é um cara que vale a pena a gente seguir, porque a gente sempre aprende, né?
E eu, na verdade, e ele falou, olha, eu não sabia, nós não conhecíamos é, a equipe médica, e ele é professor de faculdade, ninguém conhece a quantidade de energia que existe em nosso corpo. Ninguém sabe a quantidade de células que existe no corpo do ser humano, né? E aí ele resolveu fazer essa pesquisa. E ele pediu para alguém que entende do assunto aí da questão de energia fazer. E eu fiquei impressionada. Falei, meu, você já pensou que cada dia meu é um ano de Itaipu? Meu, aquilo é um monstro, né? Para quem já foi a Itaipu é um monstro, é uma coisa impressionante aquilo, né? Então, eu acho que é uma coisa que a gente tem que pensar, né? É Refletir, isso. respeitar e usar bem. Exatamente. E buscar aí os vídeos, né? Que é isso, Olivia. Hoje você faz o encerramento? Hoje eu faço o encerramento. Vamos lá. Doar um pouco de tanta energia que a gente tem dentro da gente em favor dos nossos irmãos de humanidade, em favor de nós mesmos também, porque da mesma forma que podemos direcionar essa energia para o bem, podemos direcionar para o mal. Então, que todo dia possamos fazer essa escolha do bom direcionamento, que as nossas próprias células possam sentir essa nossa intenção de nos restaurar, de não pecarmos mais para não criarmos conflitos com a lei divina, então que a gente possa mentalizar o nosso organismo todo iluminado, refazendo os pontos que nos causam desafios, dificuldades, dores, que nós possamos compartilhar essa energia com todos os que residem conosco, as pessoas com as quais lidamos no nosso dia a dia também nos ambientes de trabalho e de estudo, que possamos mentalizar esses ambientes, fazendo uma limpeza neles, dos miasmas que criamos, dos formas de pensamento negativo, envolvendo os irmãos desencarnados que possam estar criando conflitos, que eles possam ser educados junto conosco para buscarem a sua evolução espiritual, para seguirem os seus caminhos no mundo espiritual e não aqui entre nós, que nós possamos imaginar saindo dos nossos lares, envolvendo os nossos vizinhos, o nosso bairro, iluminando todo o ambiente, que possamos pensar no nosso percurso diário para o trabalho, para um estudo, onde costumamos passar, que os nossos olhos se abram para que possamos enxergar oportunidades de fazer o bem, oportunidade de colocar os nossos braços, de colocar a nossa mente em trabalho em favor dos nossos irmãos de humanidade, que possamos servir de instrumentos de Jesus nessa nossa lide do dia a dia, que possamos mentalizar todo o nosso Brasil iluminado, envolvendo o contorno geográfico em muita luz, que possamos mentalizar em Brasília essas energias focalizadas para representar toda a governança do nosso Brasil, nos níveis federal, estadual, municipal, envolvendo os três poderes, que todos aqueles que detêm na mão a responsabilidade de condução do povo façam da melhor forma, ou façam com responsabilidade social, que possam ouvir seus mentores para tomar as melhores decisões, com o menor egoísmo possível. Essa mesma energia que direcionamos para o nosso querido Brasil, que possamos pensar nos outros países também, em especial aqueles que se encontram em guerras, em tormentos da natureza que deixam tanta devastação pelo caminho. Todos os países em que ainda há população em sofrimento, em fome, em doenças generalizadas, que o amor de Jesus possa envolver todos os corações, principalmente despertando para a esperança em dias melhores, e que a nossa energia também chegue aliviando os sofrimentos físicos, emocionais, psicológicos, espirituais, tudo que cause dor, desespero, angústia, que a nossa energia possa ajudar a aliviar, que possamos também vibrar para o outro lado da vida. Todos aqueles que já partiram, que encontrem seu caminho, que sejam amparados, que recebam de nós o melhor tipo de vibração, o melhor tipo de sentimento e pensamento para ampará-los, e que possamos vibrar especialmente para aqueles que ainda persistem no mal, que eles possam ter seus corações tocados para se transformarem e seguirem um rumo melhor na espiritualidade. Deixamos assim as nossas vibrações finais para que a espiritualidade use da melhor forma e que nós possamos manter-nos atentos
para sermos instrumentos da paz do Cristo por onde passarmos. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. E até a Graças próxima a semana. Abraço.